Boa tarde, pessoal. É uma alegria poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Para quem não me conhece, faz 27 anos que eu estou na área da saúde, especificamente 20 anos cuidando de pessoas doentes, pessoas enfermas, com casos terminais. Então, a ideia dessa live é mostrar um pouco de como mudar os hábitos e por que mudar os hábitos. Porque às vezes muita gente pergunta por quê, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que comer fruta? E tudo na vida tem um porquê ou um para quê. Às vezes não é só os porquês. E eu, durante todos esses 20 anos, eu ajudei muitas pessoas, como já falei, em casos terminais, pessoas que estavam praticamente morrendo e não tinha solução para o problema delas. Então, chegar com um toque de esperança, chegar com um sorriso, chegar com alguma forma de dizer, ó, a tua vida pode mudar. Isso para as pessoas é muito bom. É uma alegria imensa. Tu vê o sorriso estampado no rosto dela quando tu diz. E eu nunca digo para a pessoa que ela não pode ser curada, porque os médicos não podem dizer para uma pessoa que ela vai ser curada. Eu digo, olha, Jesus pode transformar. Eu sempre falo assim, Deus ele pode transformar. É só tu dar a oportunidade. Porque muitas vezes o que Deus precisa de ti é só uma oportunidade. E nós não pedimos. Nós, às vezes, ir clamar a Deus é o último processo da nossa vida e nunca o primeiro. Se a gente aprendesse a colocar Deus em primeiro lugar, a nossa vida seria muito mais fácil. Mas nós sofremos muitas vezes pela nossa própria culpa, porque deixamos sempre por último. Eu vou tentar todos os remédios que tiver. Aí é remédio, faço quimioterapia, faço radioterapia. No final, quando o médico disse, tem 3 meses de vida, aí eu vou clamar a Deus, Senhor, aí eu passar de joelho todo dia. Por que não fez isso no começo? Entendeu? Porque você evitaria tanto sofrimento. Mas assim somos de cabeça dura. Bom, o plano de Deus, o plano eterno de Deus, lá no comecinho, quando ele criou o ser humano, lá no versículo 26 de Gênesis, ele, logo de haver criado o ser humano, ele deu o alimento para o ser humano. Gênesis capítulo 1, versículo 29, ali diz que ervas que dão semente, árvores que dão fruto e árvores que dão semente serão vosso alimento. E logo no 30 também diz que todos os animais, né, da face da terra comerão a erva verde. Então, todos os seres vivos comeriam erva durante toda a eternidade. O plano de Deus nunca é um plano para 1 ano, 2 anos. No plano de Deus sempre as coisas são eternas. Sempre é para sempre. E naquele plano de Deus era para sempre. Se o homem não tivesse pecado, o plano seria eterno. Então, no plano eterno de Deus, tem muitos alimentos que hoje você come que não estavam no plano de Deus. No plano de Deus não tinha leite, não tinha queijo, não tinha ovos, não tinha matar um animal, isso era fora do plano de Deus. Nem no dia antes, nem no futuro, o plano de Deus, né, na vida eterna, vai precisar matar algum ser vivo ou nada do animal vai precisar servir de alimento para nós. Nem o alimento do filho da vaca, muito menos o filho da galinha vai ser alimento para nós. Então, tudo que Deus nos deu vem do mesmo lugar da onde Ele tirou a base para fazer o ser humano. Olha só, vamos pensar. Todo o alimento que Deus nos deu vem da mesma base aonde Ele tirou o material para fazer o ser humano. Ou seja, diz a Bíblia lá no comecinho, em Gênesis 1:26, que Deus juntou o pó da terra para fazer o ser humano. Fez aquele boneco de barro e depois soprou nas suas narinas para ser um ser vivente. Daquele mesmo pó da terra, desse mesmo barro onde nasceu o ser humano, dali vem o alimento, porque nós somos um pedaço de barro e tudo que nós precisamos vem do barro. Então, do barro vem o cereal, do barro vem a fruta, do barro vem a semente oleaginosa, do barro vem as sementinhas pequenininhas, do barro vem as raízes, do barro vem as verduras, as hortaliças, as leguminosas, tudo vem do barro. Agora, tudo que caminha, tudo que tem 2 olhos, um papai e uma mamãe, não deveria ser nosso alimento. Então, pensa bem, o que você está comendo tem um papai e uma mamãe, se teve uma relação sexual, se o que você está comendo tem 2 olhos,
Se o que você está comendo nada, caminha ou voa, não vem do pó da terra, não está pegado com raiz, não está grudado com raiz. Então, não deve ser o seu alimento. O que ele vai ser um alimento para muitas pessoas, só que vai trazer muitas doenças, muitas dificuldades, porque todos esses alimentos que eu mencionei, que são de origem animal, eles têm uma acidificação muito grande na sua própria carne. E no nosso organismo, no metabolismo, essa acidificação se transforma em câncer, se transforma em pedra na vesícula, se transforma em um carcinoma, se transforma em um nódulo, um mioma, se transforma numa fibromialgia, se transforma numa endometriose, e assim vai transformando. Cada um de nós vai desenvolvendo doenças diferentes porque somos um corpo diferente do outro. Então, se todos tivéssemos o mesmo corpo, todos teríamos a mesma doença. Mas como temos organismos diferentes, cada um vai desenvolver doença diferente. E para que Deus, então, abençoou a carne? Lá no dilúvio, né? Deus deu carne lá, Deus alimentou o profeta Elias com carne, Deus permitiu que os apóstolos comessem peixe, talvez Jesus, né? Tem um versículo que fala que houve uma possibilidade que ele haja comido peixe, ainda que o versículo não fala, porque ele disse, Jesus tendo fome pediu algo de comer, e eles deram peixe e mel, e ele comeu. E eram duas coisas. E o que ele disse, o verbo é no singular, e ele comeu. Ele pode ter comido só o peixe, ou pode ter comido só o mel, e não as duas coisas, não, e ele os comeu. Então ele não comeu no plural. Bom, mas deixamos acá, vamos supor que Jesus comeu peixe, vamos supor que Deus também alimentou lá o povo de Israel quando pediram carne, deu as codornizas, né? Mas, diz a grande escritora adventista Ellen White, que na saída do Egito, segundo diz a Bíblia, né, que Deus não deu carne para comer. Que se fosse a vontade de Deus que o homem realmente comesse carne, na saída do Egito, levar o povo, Moisés levou o povo para o deserto. Deserto não tem verdura, não tem vegetais, não tem frutas, deserto é deserto. Mal pode haver um oásis, né, e ter aquele um pouquinho de água, nem a água tinha. Era uma rocha que Moisés mesmo pediu para Deus e a água vertia da rocha, que a rocha era Cristo, diz a Bíblia. Só que Deus alimentou o povo durante 40 anos com maná. E essa é uma grande prova que Deus tinha uma missão para o ser humano, de não comer carne. Para quê? Justamente porque a carne foi só vamos dizer assim, uma válvula de escape lá no dilúvio, lá atrás. E agora, em 1844, nasce nos Estados Unidos o povo adventista, Deus muito respeituoso de todas as leis naturais, né, que foi dado para os judeus, ou dado para o povo de Israel, vamos dizer assim, uma época que não estava bem desenvolvido ainda o povo judeu, mas foi dado para o povo de Israel já bem no comecinho, né? Os primeiros pais já comeram alimentação vegetariana e durante quase 2000 anos até o dilúvio todos foram vegetarianos estritos, ninguém comeu nada de origem animal. E essa é uma prova muito legal que eu gosto de discutir muito, porque foram 10 gerações desde Adão até Noé, 10 gerações que não provaram nada de carne. Então eu pergunto para os nossos amigos nutricionistas, o que aconteceu com a B12 durante 1656 anos? Ninguém comeu nada de carne, ninguém tomou leite, ninguém comeu queijo, todo mundo comeu verduras e praticamente cruas. E onde é que estava a B12 deles durante quase 2000 anos? A B12 são bactérias que estão na terra. E naquela época quase não existia, ou seja, não existia agrotóxico, a quantidade de oxigênio era muito maior do que hoje, segundo investigações científicas. E a B12 que brotava da terra, né, essas bactérias, então eles comiam todos tinham a B12 em abundância. Hoje, devido a tanto agrotóxico, o ar, a atmosfera tem muito menos oxigênio do que naquela época, com provas científicas, né? Encontraram pedras de âmbar com bolhas de ar dentro dela e foram estudar essas bolhas e tinha um pouco mais de 50% de oxigênio, de estudos, né, nos Estados Unidos. E hoje nossa atmosfera tem apenas 23% de oxigênio. Então, devido ao oxigênio, as pessoas eram muito mais altas, as frutas eram muito maiores, as plantas eram altas, os animais eram maiores. Hoje, as provas são as provas arqueológicas, onde encontram fêmur de 1,20 m, uma pisada assim na terra
né? Apesar de homem, de quase 90 centímetros. Então, eles calculam que os homens, naquela época, tinha homem de 4, 5 até 8 metros de altura, como já se encontrou esqueleto. Mas tudo isso era devido à alimentação saudável e à quantidade do oxigênio na atmosfera. Então, tudo isso foi minguando, minguando. A partir do dilúvio, o homem já foi perdendo a longevidade, perdendo a força física, perdendo a estatura, e tudo acompanhou. Os animais acompanharam, as frutas acompanharam, tudo é como a gente vê hoje, né? Tudo pequenininho. Talvez o tamanho acompanhou nosso tamanho, mas é surpreendente quando nós vemos a Bíblia lá em Cádiz Barnea. Eles estavam a um passo do paraíso, estavam para cruzar o Rio Jordão, e Moisés manda 12 espias. Não, Moisés manda 12 espias, onde Josué está incluído entre os 12, e vão até Jericó para ver como é a terra, aquela terra que Deus disse que flui de leite e mel, como é essa terra. E eles foram e vieram com um cacho de uva, carregado entre 2 homens, com um pau, carregando um cacho de uva, onde cada uva era maior do que uma maçã, uma uva maior do que uma maçã. Então, essa terra, supostamente, alguns historiadores dizem que essa terra era praticamente ali onde estava o Éden, Jardim do Éden. Então, ainda tinha indícios de gigantes, os filhos de Anak, e ainda tinha indícios dos frutos do Éden, aqueles frutos gigantes. E já eram pessoas minguadas. Estão falando de Moisés, que morreu aos 120 anos, estamos falando de Arão, que morreu aos 120 anos, estamos falando de Josué, que morreu aos 110 anos, não estamos falando de Noé, que morreu com 950, homens longevos. Só que num período de 400 anos, o homem degradou, de 950 passou a 110 como José, ou 120 como Moisés. Então, tudo isso foi passando. Aí veio o povo adventista, e Deus, em 1863, deu uma mensagem ao povo adventista, uma mensagem contundente de saúde, onde Deus foi paulatinamente aumentando essa mensagem, foi permitindo coisas, e no final, já quase no final da vida de Ellen White, lá por 1902, Deus disse uma coisa já muito forte: nenhuma grama de carne deve entrar no vosso estômago. Dentro de um curto período, não será seguro usar nada de origem animal. E hoje nós estamos vendo que essa palavra, lá de 1902, está fazendo jus agora no nosso momento, onde as pessoas, até a Organização Mundial da Saúde já disse, o câncer vem através da alimentação de origem animal. Isso nós já sabíamos, porque em 1889, Deus já tinha dado a palavra inspirada para Ellen White, e Ellen White escreveu no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Se vocês não conhecem esse livro, depois pedem para a Adriana, que ela pode conseguir esse livro para vocês. Conselho sobre Regime Alimentar. Ele já dizia assim: câncer, tumores e tuberculose são geralmente provenientes da alimentação de origem animal. Então, há 120 anos atrás, nós adventistas já tínhamos um escrito de que o câncer era ou é proveniente da alimentação de origem animal. Então, se você não quer ter um câncer, abandona tudo o que é de origem animal. Ah, Paulo, mas o ovo do campo, da galinha lá criada com milho. Deus disse, dentro de um curto período, não será seguro usar nada de origem animal. E eu assino embaixo, nada é nada. Ok? Nada é nada. Quando Deus diz nada, você não tem que nem perguntar. Deus diz para Noé, Noé coloca 7 casais de animais puros no barco. Sim, Senhor. Você poderia perguntar, por que, Senhor, 7 casais? Se é só para ele sobreviver, por que não bota um casal de cada animal? Por que 7 do animal puro? Noé só foi saber depois de 1 ano dentro do barco, quando saiu, que Deus falou para ele, Noé, agora, assim como eu te dei a erva verde lá no princípio, agora também dou o animal para comer. Noé deve ter aberto uns olhão assim, a carne para comer, eu vou ter que matar animal para comer? E aí, então, Deus queria cumprir com uma missão que era diminuir a vida do ser humano. Então, agora Deus dá uma alimentação e diz que nenhuma grama de carne deve entrar no nosso estômago. Por que que Deus dá essa mensagem? A mensagem de Deus é muito forte. Nem uma grama de carne porque eu quero preparar um povo longevo. Nem uma grama de carne porque eu quero preparar um povo que tenha o lóbulo frontal limpo, para que eu possa me comunicar com esse povo. Porque se o lóbulo frontal deles está embotado, eu não posso me comunicar com eles. Eles vão até pensar que é uma mentira, que até é uma alegoria que eu falei com Moisés, que eu falei com Jó, que eu falei com Ló, que eu falei com muita gente. É uma alegoria, mas não é alegoria.
Deus fala. Hoje mesmo, Deus falou comigo. Vou contar uma, assim curtinho. Uma senhora me disse, Paulo, se tu vier trazer produtos naturais para mim, eu vou te comprar tanto de produto. Eu tenho aqui para ti, é longe que ela mora, é 25 quilômetros da minha casa. E eu não vou a 25 quilômetros para entregar. Mas ela me prometeu 10 abacates e umas 6 abóboras. Eu disse, opa, 10 abacates, 6 abóboras, vale a pena ir buscar essa mercadoria. Daí, como ela me deu de presente, eu fui ainda vender um produto para ela. E aí tá, o valor do produto em pesos argentinos era 1975. E ela me deu 2.000. Ou seja, que eu tinha que devolver 25 pesos para ela. Aí eu botei a mão no bolso, tinha 20 pesos. Aí eu dei os 20 pesos para ela e pensei, eu vou lá no carro, busco uma moeda e dou para ela os 5 pesos que faltam. Quando eu estava indo para o carro, eu caí na tentação, e essa manhã eu fiz uma madrugada, eu passei orando das 3 da manhã até as 7 da manhã, eu e a minha esposa, orando, clamando pelo Espírito Santo, para que cada vez a nossa mente fique mais limpa para escutar a voz de Deus. E quando eu estava indo no carro, quando eu estava eu caí na tentação de ir embora. Ela não ia reclamar mesmo 5 pesos, o que é 5 pesos aqui? Não dá. Então, aí eu caí na tentação de pensar, 5 pesos não é nada. Hoje não se compra nenhuma bala aqui na Argentina com 5 pesos. Aí, quando eu fui abrir a porta do carro, o Espírito Santo me impressionou. Paulo, leva esses 5 pesos para ela. Porque se ela olhar na nota, que é 1975, e ver que tu devolveu, tu deixou em cima da mesa só 20 pesos, ela vai pensar mal de ti. Então, eu não quero que ninguém pense mal de ti. Eu peguei imediatamente, eu disse, ô Silvia, espera aí. Ela pensou que eu estava cumprimentando e disse, tchau. Eu disse, não, espera aí, eu tenho que falar contigo. Aí eu fui lá, peguei os 5 pesos, entreguei para ela. Ela disse, não precisava. Eu disse, precisava sim. Esse aqui não me pertence. E aí dei para ela. Então, quando a gente começa na mudança da alimentação, muitas vezes você vai sendo impactado pelo Espírito Santo quando você menos espera. Quando você nem está pensando que, Deus vai falar comigo. Aí é onde Deus fala com você. Aí é onde Deus se manifesta. Nas pequenas coisas Deus está presente. Mas isso vai fazer muito presente na sua vida a mudança alimentar. E como que eu mudo? E para que mudar? Como? É fácil. Você faz 3 refeições por dia. Um de jejum, um almoço e uma janta. E como faz? De manhã você come frutas, cereais e sementes oleaginosas. O que são isso? Isso é o que Deus deu em Gênesis 1:29. Ervas que dão sementes são os cereais, aveia, trigo, cevada, centeio, milho, quinoa. Árvores que dão frutas são as frutas. Todas as frutas que você conhece, nem vou nomear para não perder tempo, todas as frutas. E árvores que dão sementes são as oleaginosas. Então nós temos aí 3 alimentos com 4 elementos. Como assim? 3 alimentos. Nos cereais tenho carboidratos. Nas frutas eu tenho vitaminas e minerais. E na oleaginosa tem proteína. Então, tem os 3 elementos que era para a vida eterna. Não ia precisar nunca nem comer verdura. A verdura ela veio só depois da entrada do pecado. Já no capítulo 13 de Gênesis, já entrou o pecado, aí Deus duplicou o alimento que tinha dado para Adão lá no Éden, que alguns cientistas dizem que o que Deus deu em Gênesis 13:8 foi um suplemento alimentar. Eu gosto disso. Foi um suplemento alimentar. Ele duplicou tudo. Olha só. Vamos agora falar desses 3 alimentos. Se Deus deu 3 alimentos, para que repetir depois? Porque Deus deu fruta, vitaminas e minerais, depois Deus nos dá plantas do campo, a verdura, vitaminas e minerais. Deus, lá no Éden, deu os cereais, fonte de carboidrato, agora nos dá as raízes feculentas, fonte de carboidrato. A mandioca, o inhame, a batata, a batatinha, 2 fontes de carboidrato. Deus, lá no Éden, nos deu as oleaginosas, frutas que dão em árvores, fonte de proteína. Agora Deus nos dá a planta do campo, que também são as leguminosas, também os feijões, também fonte de proteína. Deus duplicou tudo, não é maravilhoso? E essa duplicação é como, vamos dizer assim, um suplemento alimentar. É o que Deus nos deu em Gênesis 3:8. Por quê? Porque Deus sabia que o ser humano ia cair em várias tentações, que depois que Deus abençoasse a carne, o homem não ia usar a carne só no dilúvio, só até crescer a fonte de proteína. Os homens iam comer carne a vida inteira. Então, Deus pensando nisso, disse, eles vão se enfermar, eles vão ter câncer, eles vão ter diabetes, eles vão estar doentes. Então, eu vou dar agora um suplemento alimentar para que quando eles precisem de algo, eles observem no fruto a forma do órgão que eu desenhei. Por exemplo, se eles tiverem com problema no coração,
eles vão observar que lá, depois do Éden, eu vou dar 3 elementos parecidos com o coração, com a cor do sangue. Qual é? O moranguinho tem a forma do coração e tem a cor do sangue. A beterraba tem a forma do coração e tem a cor do sangue. E o tomate. 3 elementos que não são frutas, que não dão em árvores. Não estava no Éden. O moranguinho é uma fruta, mas não dá em árvore. Não estava no Éden. A beterraba é uma planta que tem uma raiz. Não estava no Éden. No Éden era planta que dá semente. E outra, o tomate é um fruto que não dá em árvore. Também não estava no Éden. Então, Deus foi dando elementos parecidos com o ser humano, com os órgãos do ser humano. Se eu preciso massa muscular e preciso formar proteína, eu uso a banana, que tem a forma do músculo. A banana tem potássio que fixa a proteína. Se eu preciso de algo parecido com os ossos, eu vou usar elementos parecidos com os ossos. Por exemplo, o gergelim tem muito cálcio, parecido com o dente. Eu tenho o aipo, que é um tronquinho parecido com o osso, e tem uma fonte de sódio impressionante. E os nossos ossos estão formados de cálcio, fosfato e cálcio e sódio. Então, e até interessante que o aipo, o tronquinho da beterraba, eles têm 23% de sódio, a mesma proporção de sódio que tem os nossos ossos. É muito lindo o que Deus deu como suplemento alimentar, que tem a forma dos nossos órgãos. A cebola tem a forma da célula tronco. O nosso olho tem a forma da íris, a nossa íris tem a forma da cebola, tem a forma do kiwi. E assim vamos encontrando na natureza um montão de elementos que têm a forma do órgão que o ser humano precisa. Eu tenho um problema, por exemplo, de fertilidade, ou câncer na próstata, problema de testículo, eu uso o figo, que tem a forma do testículo, e até penduradinho assim de 2 em 2 na árvore. Se a mulher tem problema de útero, problema de endometriose, usa as frutas, os vegetais que têm a forma do útero, o desenho do útero, como a pera, a berinjela, o abacate. E o abacate se descobriu que tem mais de 14 mil fitoesteróis, que é o que a mulher precisa para ter um útero forte e ser uma mulher fértil. Então Deus deixou tudo certinho. Para quê agora? Se Deus deixou tudo isso? Tem um almoço, né? A salada, o cereal e a leguminosa. Por exemplo, um prato de salada, arroz e feijão, macarrão e lentilha, grão de bico e polenta. Pode ir misturando assim, né? E na janta, Deus disse que é somente frutas, porque na janta deve ser algo leve, algo mais suave, né? Porque ninguém vai trabalhar à noite, vamos dormir, então vamos descansar. Não precisa encher muito o tanque da nossa máquina, o tanque do nosso carro. E para quê, então? Isso foi o que ele deu. Já falei dos alimentos que ele deu. Agora, para quê? Porque Deus precisava de um povo longevo, forte, para cumprir uma missão. Olha só, Deus precisa de você, que está me escutando, para cumprir uma missão. Paulo, mas eu não tenho o dom de pregar, eu não tenho o dom de falar para ninguém. Não? Você tem mais ou menos, mínimo, 200 amigos. Se você falasse só para 200 amigos, se cada pessoa na Terra falasse para 200 amigos... Vamos dar, então, continuidade à nossa live. Para quem participou da nossa live no Zoom hoje, domingo, dia 7 de junho de 2020, nós tivemos um problema na gravação da live, então eu vou estar passando a minha parte, né? A primeira parte foi o Paulo Ribeiro, que explanou para nós. Eu vou estar passando agora o meu testemunho, meu depoimento, e no final nós teremos também a participação do nutricionista Augusto Nascimento, ok? Então, como foi prometido para vocês, vou pegar aqui. Eu prometi para vocês o sorteio dessa revista, né? Alimentação Original. Então, quem fizer os comentários no vídeo do YouTube vai estar concorrendo a essa revista, tá? Mas para nós sermos justos, nós vamos fazer o sorteio entre as pessoas que estavam na live do Zoom, tá? Então, o código-chave para saber se você estava na nossa live do Zoom é você colocar nos comentários, fazer os seus comentários, o que você tá achando dessa live, e falar qual foi o tema central da nossa live, ok? Então, eu espero que vocês, desde já,
compartilhe esse vídeo, compartilhem bênçãos, né? E deixe seu like, inscreva-se no canal, ok? Para nós compartilharmos aí bênçãos. Então, vamos lá para a nossa parte, então. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho do meu testemunho. Vocês estão vendo a tela aí, né? Ao longo desses 13 anos, né? 13, na verdade agora são 15 anos já, que eu sou adventista do sétimo dia, né? E a igreja adventista, ela promove muito essa parte da saúde, né? Então, ao longo eu me batizei em 2006, 2016, 2019, 14 anos aí, vai. Com muita busca, né? Muito aprendizado. Eu fui aprendendo bastante coisa, nós temos bastante literatura também. E também fui aprendendo, né, na Bíblia, que é a base da nossa fé. Então, sempre com mudanças importantes e contínuas e muita oração, né? A minha trajetória começou o ano passado, um pouco antes, né, do ano passado. Eu mudei a minha alimentação em agosto. E aí, um pouco antes da minha mudança, eu já vinha orando a Deus, pedindo a Deus que eu queria mudar a minha alimentação, que eu queria, enfim, mudar, parar de comer carne, né? Eu pedia muito para Deus que eu queria parar de comer carne. Antes disso, eu fazia muitos bolos, né? Olha só, todos esses bolos que estão aí, que vocês estão vendo na tela, eu que fazia, tá bom? Então, eu aprendi a fazer bolo pro aniversário dos meus filhos, né? Todo ano eram 2 aniversários, mais o meu aniversário do meu esposo. Então, só em casa eram 4 aniversários por ano. Então, eu aprendi, né? Com uma boa economista que sou. Inclusive, no canal de dicas Dri Madeira, tem bastante dica também de economia. Tem algumas dicas, né? A maioria dos vídeos são voltados para alimentação saudável, as coisas que estão dando certo comigo, e eu compartilho ali no canal. Então, eu fazia bastante bolo, né? Tá vendo? Da minha filha Beatriz, do meu filho Gabriel e do meu aniversário. E também fazia para vender, tá? Uma época. Até que, um belo dia, eu comecei a ter muita vontade, muita sede, assim, uma sede exacerbada e muita vontade no banheiro para urinar. E aí, eu fiquei com medo de estar diabética, que eu tenho pavor de agulha. E aí, orando a Deus, eu falei, ai meu Deus. Aí, nessa hora, né, você fala, ai meu Deus, por favor, me ajuda. Não deixa eu estar diabética, por favor. E aí, uma forte impressão veio assim à minha mente. Para de fazer esses doces. Para de comer todos esses doces. Porque era muito açúcar, né, refinado, era o leite condenado, era, enfim, guloseimas de padaria, bolos, e muito doce, muito doce. Eu era muito formiga, especialmente na TPM, né? Ou então tava nervosa, comia doce, enfim. E aí, o resultado não poderia ser outro, né? Em agosto, no caso de 2019, eu estava aí com 91 quilos, né? Emagreci um pouquinho por conta de ter parado com os doces e tudo mais, mas eu tava bem inchada. Aqui nessa foto eu estava com 91 quilos, tá? E aí, como eu disse pra vocês, a minha trajetória começou com oração, muita oração. Algumas pessoas perguntam assim, mas o que a gente deve fazer? Como que a gente começa isso? Então eu digo pra vocês, comecem com oração, orando a Deus, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus forças, pedindo a Deus perseverança, persistência. Não é fácil, tá? Ainda mais depois de muito tempo, né, que você tá nessa dieta errada, né, totalmente errada, com muitas guloseimas, com muito açúcar, com muita gordura, com muito xenofóbico, que são
os industrializados, né? Todas as porcarias industrializadas. Então, para você mudar, não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Com Deus na jogada, ok? Eu já fiz inúmeras dietas na minha vida. Dieta da couve, dieta da sopa, dieta da lua. E emagrecia, sim, mas como era uma dieta, tinha começo, meio e fim, tá? E a proposta que nós trazemos aqui, eu, Paulo Ribeiro, o Augusto Nascimento, nutricionista, a proposta é mudança de estilo de vida, reeducação alimentar. E a nossa base nada mais é do que os 8 remédios da natureza. Então, se você não ouviu falar sobre isso ainda, aguarda que você já vai entender, ok? Então, uns 2 meses antes de agosto do ano passado, uns 2 meses antes, uma amiga, né, uma irmã da minha igreja, chamada Simone, ela me mandou. Eu gosto muito de ouvir sermões na internet, né? Eu sou dona de casa, com muito orgulho, muita honra, muito prazer, cuidando da minha casa, dos meus filhos. Então eu gosto de fazer os meus afazeres domésticos escutando louvor, escutando sermão, seminário, enfim, aprendendo alguma coisa. Fazendo esse 2 em 1 aí, né? Fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. E aí eu comecei a ouvir esse seminário do Paulo Ribeiro, que eu vou deixar para vocês no link, na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link desse seminário. São 5 seminários, tá? 5 palestras nesse seminário. Então eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo essas palestras do Paulo Ribeiro. Aliás, eu vou deixar para vocês também, olha só, tem também do Fernando Lux, que eu assisti também todas, muito boas. Do Ricardo Vargas, ele tem uma série dos 8 remédios, falando 1 hora cada palestra, dos 8 remédios da natureza, que eu vou te apresentar daqui a pouco, se você não conhece. E da Márcia Vidotto, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, ok? Então, eu assisti esse seminário do Paulo Ribeiro, fiquei assim, entusiasmada, né? Com tanta informação. Então, a primeira chave para nós conseguirmos, quem quer aí alguma receitinha, algum segredinho, é oração, comunhão com Deus, ok? Ligadinhos na videira, preparação do nosso psicológico e a informação através do conhecimento. Quando você tem conhecimento, você amplia os seus horizontes, né? Você vê além, você muda o seu campo de visão. Então, vendo muito depoimento, vendo muitos testemunhos que ajudam bastante a gente também. Tem inúmeros testemunhos, tá? De cura, desde diabetes, pressão alta, endometriose, fibromialgia. Aqui nessa revista tem o testemunho de câncer, de cura de câncer do cérebro, tá? Tem um testemunho livre da obesidade, 79 quilos, tá? Curado de psoríase de placa. Então, assim, são inúmeros testemunhos, não só com o Paulo Ribeiro, mas, assim, muitas pessoas agora estão aderindo a essa mudança de estilo de vida, de reeducação alimentar. Então, tem muitos testemunhos, tá? E depois também eu participei de um grupo de reeducação alimentar da minha amiga Mariline, tá? E nisso eu fui buscando, assistindo palestras. Hoje, por exemplo, eu estudo práticas integrativas e complementares aplicadas às terapias naturais, tá? Dentre outros cursos que eu estou buscando também, aprendizado, conhecimento, né? Para poder ajudar a mim mesma e também ao meu semelhante, porque a minha intenção é essa, né? É ser canal de bênçãos, tá? Então, olha aí, Deus usando pessoas para responder às nossas orações. Lembra que eu falei para vocês que eu orava a Deus para Ele me ajudar a parar de comer carne, bem antes de conhecer a palestra do Paulo Ribeiro, tá? Então eu já vinha mudando paulatinamente, eu já vinha acrescentando mais integrais, mais frutas, mais verduras, sempre gostei, mas aí
eu comia ainda mais, né? Mas não estava assim, estava longe do ideal. Mas aí buscando, orando a Deus ajuda, e Deus usa pessoas para responder as nossas orações. Então, vamos ver agora o que significa o vegetarianismo estrito, né? Porque nós temos vegetarianismo, nós temos o crudivorismo, nós temos o veganismo. E a linha que o Paulo Ribeiro propõe e tantos outros, a Márcia Vidotto, o Dr. Ricardo Vargas, é do vegetarianismo estrito, que é baseado na Bíblia, sabia? Ali em Gênesis 1:29 e em Gênesis 3:18, tá? Então, daqui a pouquinho nós vamos ver o que Deus pede para que nós comamos, tá? Então, o vegetarianismo estrito, o que é? Nem carne, nem ovo, nem leite e nenhum outro derivado animal, tá? Quem adota esse tipo de dieta, ao contrário do que muitos pensam, pode comer muito bem e de forma variada, ok? Além de alimentos como arroz, feijão, legumes, hortaliças e frutas, porque muitas pessoas pensam assim, mas é só cru, eu não vou conseguir comer só cru. Não, você faz a desintoxicação, a proposta é claro que isso tem que ter uma avaliação, tá? Com o nutricionista. E no final eu vou estar falando com vocês sobre isso. O Augusto também vai estar falando com vocês sobre isso. Mas, assim, em linhas gerais, você vai fazer a desintoxicação de 6 dias e depois você vai fazer a dieta crua conforme o problema que você tem. Então, por exemplo, nós somos diferentes. Eu tenho problemas, eu fiz a dieta crua por 1 mês, tá? E depois eu já comecei com os cozidos. Só que assim, a minha alimentação hoje é de 50%, 70%, 80% de cru, tanto no café da manhã como no almoço e no jantar, tá? E 50%, 30%, 20%, obviamente, de cozido, né? Mas assim, a gente come muito cru, a gente aprende a fazer muita coisa crua. Coisas assim que a gente não imagina, por exemplo, quiabo cru, chuchu cru, abóbora crua, que mais que eu aprendi a comer cru? Depois eu vou mostrar para vocês umas fotos que vocês vão ver cada prato lindo que você come assim com os olhos, tá? Todos baseados em Gênesis 1:29 e Gênesis 3:18, tá bom? Então muitos vão chamar você, né? E no caso estão me chamando alguns, né? Na verdade não são todos. Mas alguns falam que você é radical, que você é fanática, que você é extremista. E aí nós nos deparamos com a história de Daniel, né? Na Bíblia. Onde ele era prisioneiro, né? Levado cativo para a Babilônia. Um menino de 17 anos aproximadamente, em que ele propôs ali pro copeiro do rei, né, para quem preparava ali as refeições, que eles pudessem ser experimentados por 10 dias comendo só legumes, vegetais, frutas e água. E hoje nós damos as mais variadas desculpas, né? Então talvez se Daniel vivesse hoje nos nossos dias, com certeza também ele seria chamado de radical, de fanático, de extremista, tá? Em Conselhos sobre Regime Alimentar, da escritora cristã norte-americana Ellen White, aliás, ela tem 8 livros maravilhosos que eu recomendo para vocês e vou deixar também aqui os nomes na descrição do vídeo, que é Conselhos sobre Regime Alimentar, A Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Saúde, Temperança, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, Vida no Campo e Medicina e Salvação, tá? São esses livros, eles trazem informações assim maravilhosas, que são usadas muitas vezes em universidades de medicina, para poder adquirir ali conhecimentos assim preciosíssimos. E nós, né, especialmente nós adventistas, temos tudo isso
tudo isso, toda essa informação, toda essa riqueza nas nossas mãos e muitas vezes nós não colocamos em prática, né? Eu mesma, que vai fazer 1 ano que eu mudei, mas eu já estou há quase 15 anos no Adventismo, né? Mas é assim mesmo, Deus nos desperta na hora certa, né? E cada um tem o seu momento, enfim. Olha só, radical é você ter um coração tomado por esse tanto de gordura aí, ó, por conta de tanta gordura que você ingere, saturada, né? Tanta gordura hidrogenada, uma mistura terrível usada pela indústria alimentícia é gordura hidrogenada, né? Mais glutamato monossódico e gordura hidrogenada mais o açúcar. Nós vamos estar falando sobre isso mais um pouquinho para frente. Então, olha só, um coração são, né? E um coração todo aí detonado por anos e anos e anos de negligência da nossa parte, né? Radical é você ter uma perna amputada por conta da diabetes. Radical é você ficar cego. Quantas pessoas perdem a visão aí por conta da diabetes? Isso é extremista. Isso é radicalismo. Radical é você, como uma pessoa que me pediu oração essa semana, porque a cunhada foi internada, que teve que fazer uma mastectomia, uma retirada do seio por causa do câncer. Isso é radical. Isso é extremista. É extremismo, né? Radical é você ter que participar dessas sessões de diálise. O meu esposo tinha uma parente, há muitos anos atrás, que eu lembro uma vez que eu fui no hospital e eu presenciei ela fazendo hemodiálise. Gente, é uma cena triste. Eu vi pessoas jovens ali, entrando de cadeira de roda, com os braços todo deformado por conta das sessões de hemodiálise, que é 2, 3 vezes por semana ali, verão, inverno, entra estação, sai estação, e a pessoa fica presa ali à máquina por conta de ter o seu rim, né, danificado. Claro que tem as doenças congênitas também, né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas muitas vezes nós detonamos o nosso organismo por anos, né? Muitas vezes por décadas, até que nosso Deus é muito misericordioso e a gente vai aguentando, especialmente quando a gente é jovem, a gente acha que a gente é infalível, que a gente é inabalável. Sim, o nosso corpo ali, quando a gente é jovem, ele é muito forte, né? Mas, quando a idade vai chegando, a conta também chega junto, tá? A conta chega junto. Uma hora a conta chega. Não é questão assim de perguntar se vai chegar ou se não vai chegar. Não, é quando ela vai chegar. Porque ela vai chegar. A não ser que você morra prematuramente ou por uma fatalidade, por um acidente, enfim. Mas se você continuar detonando seu organismo dia após dia, ano após ano, com todas essas coisas que, né, com a Revolução Industrial, veio assim detonando a invenção do açúcar refinado, todas as farinhas refinadas, os alimentos processados e ultraprocessados, todos os industrializados com corante, acidulante, acidificante. Gente, tudo isso vai entrando no nosso organismo, são xenobióticos que são corpos estranhos para o nosso organismo. E só um Deus misericordioso mesmo para poder fazer a gente aguentar tudo isso por anos e anos e anos. Só que uma hora a consequência chega, a conta chega, não tem outra saída, entende? Deus, ele pode sim, ele pode perdoar qualquer pecado, qualquer pecado. Uma pessoa pode fumar durante uma vida toda. Se ela pedir perdão a Deus e falar, Senhor, me desculpa por eu ter prejudicado tanto o meu organismo por tantos anos, me perdoa, ele vai te perdoar. Só que ele não vai te livrar das consequências, porque Deus é bom, mas ele é justo, né? E é o que acontece, né? Isso não só no cigarro, tá? Não quero só aqui pontuar o cigarro.
é com tudo que a gente faz na nossa vida. Eu não fumava, mas eu detonava a minha saúde com açúcar branco, com refinado, com porcaria. Então, por isso que nós não podemos apontar o dedo na cara de ninguém. E o nosso juiz é Deus, tá? Ele é o único que pode nos julgar. E Ele sabe de todo o nosso histórico, de todos os nossos traumas, da nossa situação, de onde nós viemos. Nos conhece desde o ventre, antes de sermos concebidos, né? Então, olha só, se você acha que a saúde é cara, olha que frase impactante. Experimente a doença. Porque a desculpa de muitas pessoas, mas essa dieta que você faz é muito cara, é muito difícil. Gente, olha, se fosse fácil, né? Então ali você vai ter que ter um trabalho para poder preparar sua alimentação, né? Planejar tudo isso, só que vale muito. O que a gente tem de saúde, de disposição, de melhora em todos os aspectos, sabe? No sono, na sua mente, a sua mente mais clara, mais desperta, sabe? Isso não tem preço que pague. Então, só você vivendo a sua pele, enfim, você vai sendo curada de dentro para fora, entende? Olha só, alimentação saudável. Uma alimentação saudável envolve 2 aspectos. Eu coloquei evitar, mas na verdade a gente deve eliminar, tá? Mas se você não consegue eliminar, então pelo menos evite ao máximo alimentos que prejudicam o organismo e usar com moderação e equilíbrio, porque um dos remédios da natureza, deixados por Deus, chama-se temperança, ou seja, equilíbrio em todas as coisas. Você não pode dormir demais, você não pode tomar água demais, você não pode tomar sol demais, você não pode comer demais, mesmo que é bom, tá? O que é nutritivo, que é saudável, tudo tem que ser com equilíbrio. Então, usar com moderação e equilíbrio os alimentos que são benéficos, tá? E também nós aprendemos a fazer as combinações, porque às vezes nós comemos o que é correto, o que é saudável, mas de maneira errada. Então, por exemplo, tem algumas misturas que se você fizer, vai intoxicar o seu organismo, vai fermentar o seu estômago, tá? E aí vai acidificar o seu sangue, intoxicar o seu sangue. E aí isso também traz prejuízo, tá? Com destaque para a alimentação vegetariana estrita, rica em fibras, nutrientes encontrados nos alimentos integrais. Olha só aí o exemplo, né? De uma pessoa que come aí todas essas gordices, né? Que eu citei ali. Pizza, embutidos, bebida alcoólica, né? Batata frita, então muita coisa hidrogenada, refrigerantes, muitos doces, né? Muitas guloseimas. E assim, a gente não dá um tempo, né? Para o nosso organismo se refazer, tadinho. Nosso estômago, ele trabalha dia e noite, noite e dia, porque chega à noite você se entope, você come muito, e aí quando você vai dormir, você pensa que você dormiu, que você está descansando, mas muita gente acorda mais cansado do que foi dormir, porque o estômago ali, ele trabalhou a noite inteira, os órgãos vitais, eles não pararam, eles não descansaram. Então à noite você deve ingerir um caldo leve, de preferência as frutas cítricas, tá? Então, por exemplo, eu janto muita laranja, abacaxi, uva, por exemplo, ou então tomo um caldinho leve. No meu canal, Dridri Madeira, eu ensino sopas, caldos, ali tem várias receitas, a maioria dos vídeos é com menos de 10 minutos, tá? Então, muita coisa ali sendo ensinada que tá dando certo comigo e que eu compartilho com você. E eu espero que você compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. Inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos aí, me ajude, por favor, a compartilhar bênçãos, ok? E o outro corpo, né? Mais esbelto, assim, porque, gente, perder peso é consequência, assim, é brinde, entende? Porque você tem tantos benefícios que a perda de peso é consequência. Não tem como ser diferente, entende?
E eu eliminei, daqui a pouquinho vocês vão ver o tanto de peso que eu eliminei, só colocando em prática os 8 remédios da natureza, especialmente nutrição e exercício físico, tá? Então, olha só, nessa pandemia, né, as pessoas falam assim, Dri, mas você não engordou? Olha, eu dei uma abusadinha aí, tá? Teve a Páscoa, então eu comi sim um pouquinho de chocolate, tá? Comi até a mais do que eu deveria. A minha filha, por exemplo, tava de férias e cada dia era um bolo, então eu ia lá e comia um pedacinho, tá? Mas assim, teve uma hora que eu falei, opa, pera aí, pode parar, tá errado isso aí. Aí você tem que se reprogramar e falar assim, opa, para, e volta, e joelho no chão, e pedindo a Deus muita persistência, muita sabedoria, porque realmente é uma tentação, né? Então, olha só, o corpo esbelto, né? Com tudo o que Deus deixou para nós em Gênesis 1:29 e 3:18, tá bom? Olha só, aí, né, a comparação da minha foto com 91 quilos e depois uma foto minha atual agora, né, em que eu eliminei aí muitos quilos que vocês vão saber daqui a pouquinho. Não saia desse vídeo, ok? Que você vai aprender ainda muita coisa aqui. Olha só, a nossa vida é feita de escolhas e decisões, né? Várias, desde a hora que a gente acorda. Acordo ou não acordo? Escovo o dente ou não escovo o dente? Oro ou não oro? E assim também é com a nossa alimentação. O que nós temos que ter em mente é que, assim, nós cristãos, nós dizemos assim, ai Senhor, por favor, guia minha vida, olha por mim, me mostra, né, o que o Senhor quer para minha vida. E por que ser diferente no âmbito da alimentação? Então, Senhor, por favor, me mostra o que o Senhor quer que eu coma, o que o Senhor quer que eu beba, como o Senhor quer que eu me vista, o que o Senhor quer que eu ouça, o que o Senhor quer que eu escute, o que o Senhor quer que eu leia, entende? O que o Senhor quer? Pai, por favor, usa as minhas redes sociais, eu quero usar as minhas redes sociais para tua honra e tua glória. O meu canal, Dri Madeira, em parceria com a minha filhota, que é a minha editora, a minha filmadora, ela é ótima, é criativa e ele foi pensado para abençoar as pessoas e para ser para a honra e glória de Deus. O meu status eu uso para a honra e glória de Deus. As minhas redes sociais que eu alimento, meu Instagram e automaticamente Facebook, é para a honra e glória de Deus. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a honra e glória de Deus, né? Então, olha só, nossa vida é feita de escolhas e decisões, tá? Então, quando eu tava ali na dieta crua, eu tive que ir no Mercadão, nem tinha pandemia, nada disso, isso foi o ano passado, que eu comecei em agosto de 2019, a minha mudança, radical mesmo, né? Assim, que vocês já vão entender. Então, eu fui no Mercadão, e lá no Mercadão tem aquelas bancas de pastéis, né? A gente passa aquele cheiro, e o cheiro realmente é uma tentação, gente. É os 5 sentidos, né? Que nos tentam, né? E o olfato é uma tentação. E aí eu passei numa banca de frutas e vi essa linda maçã. O pastel custava 7, 8 reais. E eu vi essa linda maçã, enorme maçã, gente. Nem aguentei comer toda. Por 5 reais. Então, olha só. Eu fiz bem pro meu organismo e ainda fiz bem pro meu gosto. Aqui na minha cidade tem uma rede de supermercados também que tem todas essas guloseimas aí. Olha que delícia, né? Pizza, salgados assados, olha só, né? Mas de carne, né? Muito queijo, requeijão, enfim, frituras, né? Pão de queijo, pastel, enfim. Só que lá também tem a salada. E tem uns potinhos, tá vendo ali, ó? Em cima ali, tem grão de bico. Tem salada de frutas, mas nesse dia que eu fui com os meus filhos, né? Então vamos lá. Próximo slide, olha só. Aqui nós temos uma lasanha, né? Um lanche com batata frita, pastel. E
Ao lado nós temos legumes, verduras, né? Tem ali broto de bambu, né? Tem bastante salada. Então, são escolhas e decisões, né? É fácil, gente, não é fácil, tá? Os primeiros 6 dias, os primeiros 2 dias são mais difíceis. Depois que você passa pelos 6 dias e você começa na dieta crua, você já acha que você tá no paraíso. E aí você precisa ficar na dieta crua, a gente recomenda pelo menos por 21 dias, que é onde é o prazo que você tem para criar um novo hábito, tá? Estudos falam que você cria um novo hábito a cada 21 dias, tá? Se você persistir ali 21 dias naquele hábito. Então a gente recomenda, nós recomendamos você ficar na dieta crua pelo menos por 1 mês, pelo primeiro mês. E depois você pode sim ir acrescentando, né, os cozidos, tá? Então de 50% a 70% de cru e o restante de cozidos, ok? Então olha só. Ali nós temos os refrigerantes, né? O leite de caixinha. Aliás, nós somos o único animal que bebemos leite depois de adultos e de outra mãe, né? De outra mãe. Que a vaquinha não é nossa mãe. Definitivamente ela não é nossa mãe. Os sucos de caixinhas, né? Que vieram para amenizar um pouquinho a nossa dor na consciência. Olha, tem 2% de fruta, de polpa, tem 5%, tem 10%, tem 20% que seja. Mas tá cheio de açúcar, cheio de corante, de acidulante, de acidificante, enfim, de todos os antes aí, né? Que são estranhos ao nosso organismo, tá? Ao lado nós temos uma vitamina, por exemplo, de maçã, uma vitamina de morango, um suco verde, né? Gente, quando no 3º e no 4º dia, nós devemos tomar os sucos de frutas. Nessa revista aqui, ó, tá explicando direitinho como é que é a desintoxicação de 6 dias, passo a passo, tá? Então, no 3º e 4º dia, você pode tomar os sucos de fruta de 2 em 2 horas. E eu nunca imaginei que um suco de banana com água fosse tão delicioso, ainda mais se for água de coco, tá? Mas mesmo com água filtrada só, é delicioso. Um suco de pera com água fosse tão gostoso. Só pera e água. Banana e água. Maçã e água. Ok? É muito bom, tá? Ali nós temos os leites, né? Todos os leites aí vegetais. Nós temos uma infinidade de leites vegetais. Então a gente não... O suco verde, né? Também. Nós devemos dar preferência para comer as frutas, ok? Mas... pode-se sim, de vez em quando, fazer uma vitamina. Eu, por exemplo, quando eu não tinha tempo de almoçar, alguma coisa assim, até hoje, né? Se eu tiver que sair, tiver muito atribulada durante o dia, que eu vejo que não vou ter tempo de almoçar alguma coisa, eu faço uma bela vitamina, tá? Pra não comer errado, pra não comer coisa errada, pra não ficar naquele desespero de fome e comer a primeira coisa que eu achar pela frente. Então é preferível você fazer uma vitamina com leite de aveia, com... uma fruta, uma ameixa, sabe, seca, para dar uma adocicada ali, uma tâmara, ou mesmo um melado, né, que tem ferro ali. Não é o ideal, mas, né, pelo menos ele tem ferro, é o mais próximo ali do natural. Então, você pode usar esses paliativos, tá bom? Como, assim, esporadicamente, tá? Não é rotina, é esporadicamente. Então, trocar ali, por exemplo, o pão branco, né, as farinhas brancas, os refinados, os processados, os ultraprocessados, por um pão integral. Apesar que eu vou falar para vocês, o meu café da manhã tem sido frutas, sempre assim à base de banana com aveia, banana com flocos de quinoa, banana com flocos de amaranto, banana com mix de sementes, que eu ensino no meu canal também, que tem gergelim, tem chia, então vai te dar saciedade. Tem outras 2 sementes ali no meu canal, vai lá e confere. Então vai te dar saciedade, tá? Vai nutrir as tuas células boas e as tuas bactérias boas. Nós temos trilhões de bactérias no nosso intestino, boas, e nós temos que ter também uma porcentagem de ruim.
quando a tua alimentação é mais ruim do que boa, você alimenta as suas bactérias ruins, tá? E diminui as suas bactérias boas. Então nós temos que fazer o contrário. Nós temos que, com a nutrição que nós ingerimos, com toda a digestão que é feita no estômago e depois a excreção pelo intestino, onde ele vai tirar ali todas as vitaminas também, a água e tudo mais, né? E depois eliminar o que realmente não presta. Então, ali você vai estar alimentando as suas bactérias boas. E nós temos que também ter uma porcentagem das ruins, tá? Então, muita fibra, né? Para o seu intestino funcionar. Hoje, meu intestino funciona de 2 a 3 vezes por dia. Geralmente são 3 vezes, mas no mínimo 2, tá? Vou estar falando para vocês um pouquinho mais sobre isso aí adiante. Então, olha só. A margarina, né? Há muito tempo eu eliminei a manteiga do nosso cardápio aqui de casa e substituí pela margarina, que é menos pior, né? Menos pior. Então, tem vários tipos de patês que nós podemos fazer. Não precisamos de margarina, de requeijão, de nada disso, tá bom? E ali os biscoitos que eu falei pra vocês, né? Com a gordura hidrogenada e com açúcar, com a gordura hidrogenada ou com o glutamato monossódico, que é uma mistura assim bombástica, para dar crocância, para dar aquele gostinho assim de quero mais. E o açúcar, para vocês terem uma ideia, o açúcar branco refinado, o poder viciante do açúcar é 8 vezes maior do que o da cocaína, segundo estudos, tá? Mas vamos supor aí que não fosse 8 vezes, que fosse 2, 3, 4, não importa, já é um número assim alarmante, né? Preocupante. Então, quando você faz a desintoxicação, para vocês terem uma ideia, a gente, nos primeiros 2 dias, a gente entra em abstinência de droga, especialmente por conta do açúcar, tá? Que o poder viciante dele é 8 vezes maior do que a cocaína, gente, isso é muito impressionante, né? Então, olha só, o café da manhã, geralmente, olha aqui nós temos um mamão e uma granola crua, tá? Que eu ensino também a fazer no meu canal de dicas. Ali, como eu falei para vocês, a base é sempre banana, com aveia, né? Ou com mix de sementes, ou também com o psyllium, que é ótimo, né? Para nossa flora intestinal, com a levedura nutricional. Também tem alguns suplementos, tá? Porque ser vegetariano estrito, gente, não é só deixar de comer carne. Quem pensa que ser vegetariano estrito é só vou parar de comer carne? Não, senão você vai ter deficiências, tá? E é por isso que às vezes você fica com aspecto você fica cansado, você fica com aspecto feio, ruim, porque não é só tirar as carnes, tá? Você tem que fazer as substituições corretas, as suplementações que às vezes são necessárias. Mas nós somos diferentes, né? Então, o que vai servir para mim não vai servir para você. Também porque eu tenho uma idade, eu tenho um peso, eu tenho um histórico de doenças, enfim. Então, é diferente de um para o outro, tá? Ali as frutas secas também, né? E nós temos muitas oleaginosas, né? Castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, nozes. Nós temos diversas castanhas. Então, e assim, é pouquinho que a gente come, tá, gente? O Paulo Ribeiro ensina que é o que cabe aqui, dentro dessa parte da sua mão aqui, ó. Então, cada um vai comer isso aqui. Se for uma criança, é a mãozinha da criança, tá? Então, você consome muito pouco. E se você for colocar na ponta do lápis, você vai economizar, tá? Se você tirar as carnes e todas as pizzas do final de semana, sabe? Os lanches, as porcariadas, a tua conta no final do mês vai ser mais em conta. Pode ter certeza. Então, olha só, eu comecei dia 3 de agosto de 2019, né? E até dia 3 de abril de 2020, então, eu eliminei 21 quilos. Gente, eu tava com 91 quilos. Quando eu comecei, eu tava com 89. E agora eu estou com 68. É que eu me pesei de roupa, de sapato, de tudo, né? Então, deu 68,700. A última vez que eu me pesei. Então, tirando, né, roupa, sapato, tudo descontando,
Então, eu cheguei nos 68 quilos, tá? Então, ali, essas duas fotos aqui, uma foi num evento que a gente faz, chamado Chá das Amigas, da minha igreja, do ano de 2018, tá? A primeira foto. E essa segunda no ano de 2019, exatamente um ano depois. Uma foi em novembro de 2018, outra foi em novembro de 2019, tá? E dessa foto de novembro de 2019 pra cá, eu eliminei mais peso. Aqui eu tava uns 17 quilos mais magra, tá? Então depois eu ainda eliminei mais. E aí, e se você continuar com isso pro resto da vida, então, você vai continuar emagrecendo? Não. Quando chegar no seu limite, no seu ideal, você vai manter o peso, tá? E se você precisar engordar, também tem uma dieta especial para isso, tá? Uma reeducação, aliás, não é dieta. Dieta tem começo, meio e fim. Tem uma reeducação especial para você, tá? Então, isso que eu falo, nós somos diferentes, nós temos metabolismo diferente, nós temos estrutura corporal diferente. Então, tudo tem que ser analisado e tem que ser orientado, tá bom? Mas os benefícios não param por aí, não pararam por aí. Assim, como eu falei pra vocês, o peso foi brinde, tá? Olha só, controle do colesterol, eu parei com a medicação do colesterol. Quem vai tirar o medicamento de você é o seu médico, tá? Mediante exames, mediante a sua melhora. Então, não tô falando aqui pra você tirar a sua medicação de maneira nenhuma, ok? Então, se você toma remédio de pressão, se você toma remédio para diabetes, você vai ter que ir controlando, vai ter que ir fazendo exame. E eu, por exemplo, fui no meu cardiologista, ele falou, tá ótimo seus exames, vamos retirar a medicação de colesterol. Eu tomava remédio para tireoide, tá? Também parei. Eu tinha esporão de calcânio, tá? Eu levantava de manhã, eu não aguentava pisar o pé no chão, eu tinha que fazer alongamento. E saía mancando da cama todos os dias, tá? Eliminado esse problema. Inflamação muscular, eu tinha muita inflamação nesse braço aqui. Tanto que eu fiz 50 sessões de fisioterapia, fiz infiltração, gente, que é a coisa mais terrível do mundo, tá? Fiz também infiltração para minha síndrome do túnel do carpo, que é uma inflamação nesse túnelzinho aqui. É terrível para dormir, tá? Porque formiga as mãos. Formiga muito, então várias vezes eu acordava no meio da noite, tinha que levantar e colocar os braços para baixo para poder ter a circulação ali e poder parar de doer a minha mão. Então, inflamações musculares, síndrome do túnel do carpo, melhora significativa da qualidade do sono, tá? Inclusive porque essa síndrome do carpo, ela melhorou muito, né? Ela sarou, tá? Não tenho mais, gente, eu não tenho mais formigamento nas mãos, é uma benção. Melhora significativa na disposição e clareza mental, tá? Isso eu percebi também logo ali no início. Disposição para exercício físico. Eu estava na academia, né? Mas por conta da academia, da pandemia, eu tive que parar, trancar, né? Lá, enfim. E eu faço caminhada no meu condomínio, pelo menos meia hora, tá? Mas sempre é 40 minutos, 50 minutos, porque depois eu fazia também hidroginástica, mas daí decidi fazer musculação para poder ganhar massa magra, né? Para poder não ficar tudo despencado. Apesar que essa dieta, gente, essa reeducação, a gente tem mania, né? Dieta na cabeça. Essa reeducação, ela é incrível, porque você consome tanta fibra, tanta coisa boa, que você não fica pelancuda, sabe? Então, você fica enrijecida, tá? Pelo menos isso aconteceu comigo e eu vejo vários relatos assim, tá bom? Então, e agora eu faço umas ginásticas também que tem na internet, tá? Então não tem desculpa pra você ficar parado. Ah, mas tá chovendo. Ah, mas tá frio. Então, vai pra internet, tá? Essa pandemia vai ensinar muita coisa vai mudar pra gente, a gente vai parar de dar desculpa esfarrapada. Então, quando tá o tempo bom, e olha só, eu caminho lendo, então eu já mato. Eu já faço várias coisas, né? Eu tomo sol, eu leio, tá? Eu consigo, porque eu caminho dentro do meu condomínio, né? Então, um lugar seguro. Eu leio, eu tomo sol, muitas vezes eu oro, eu medito, tá? Eu converso com Deus. Então, assim, é muito bom, tá? Desço o morro, subo o morro,
sem ficar com 10 metros de língua para fora, sabe, ofegante, na boa, assim, sabe? Disposição para as demais atividades, como eu falei para vocês, eu sou do lar com muito orgulho, com muita honra. Então, assim, antes, era uma moleza, era uma preguiça, era uma coisa terrível. Não, agora eu tenho disposição para limpar minha casa, para cuidar dos meus filhos, e saio e vou pro mercado e volto e faço isso. Eu não paro um minuto, tá? Eu sou muito, assim, ligada no 330 mesmo. Melhora na flexibilidade, tá? Melhora na digestão. Então, adeus sensação de estufamento. Antes parecia que eu tinha engolido um boi com chifre e tudo, tá? A barriga muito estufada, inchada, por causa das misturebas erradas, tá, gente? Então, por exemplo, laranja após o almoço. Poxa, é uma fruta, mas não pode. Aliás, ou melhor dizendo, não deve, porque poder você pode tudo. Mas não deve, porque isso vai fermentar dentro do seu estômago. O tempo de digestão das frutas, o tempo de digestão dos cozidos, dos crus, que são ricos em enzimas, né? São diferentes, então você não pode misturar. Senão, mesmo comendo só o que é bom, mesmo sendo vegetariano estrito, você vai fermentar, você vai intoxicar o seu sangue, acidificar o seu sangue, entende? Isso traz prejuízo para a tua saúde. Então, diminuição dos gases, tá? É uma coisa incrível. Melhora significativa no funcionamento do intestino, como eu falei para vocês, hoje eu vou de 2 a 3 vezes por dia. Muda cor, muda odor, muda aspecto, sabe? Muda, assim, muita mudança mesmo, tá? Alteração de todos os odores, tá, gente? Hálito, axilas, odores ginecológicos. É incrível, né? Eu tenho que falar aqui pra vocês, é incrível, porque muda mesmo, tá? Eliminação dos cásios amigdalianos. Para quem não sabe o que é isso, são aquelas pedrinhas fétidas, esbranquiçadas, que grudam na nossa amígdala. Eu tinha isso direto. É terrível, porque deixa você com mau hálito, você fica com gosto terrível dentro da boca. Por quê? Eu tive muita inflamação na amígdala, muita infecção na amígdala quando eu era pequena. Eu tomei muito antibiótico. Graças a Deus não deu certo. Até depois de adulta eu fui ver para arrancar as minhas amígdalas, mas nenhum médico queria arrancar. Graças a Deus. Porque são filtros que Deus deixou para nossa proteção, tá? Se eu arrancasse as amígdalas, eu ia ter faringite, eu ia ter problema na faringe. Então, a amígdala tem a sua função, tá? Então, esses cásios amigdalianos são aquelas pedrinhas fétidas que grudam na nossa amígdala, tá? Percebi também clareamento nos dentes, apesar que eu faço a escovação uma vez por semana, tá? Com o carvão ativado, para poder dar uma clareada nos dentes, mas eu percebi que clareou um pouco os meus dentes. Diminuiu também um pouco dos meus cabelos brancos, tá? Porque eu só tinha aqui desse lado aqui, e eu decidi que agora eu não vou mais passar a tintura, né? Então, eu percebi que diminuiu um pouco, tá? Eu tive muita queda de cabelo, tá, gente? Porque, assim, eu era carnívora, né? Então, assim, foi uma mudança realmente radical e com muitos benefícios. Mas por quê? Porque todas as células estão sendo renovadas, tá? Então, olha só, tá nascendo centenas, milhares de... Olha só, muito cabelinho novo, muito. Então, tá havendo aqui uma renovação, tá? Das minhas células, enfim, né? Realmente a mudança é de dentro para fora. Mudança significativa no consumo de sal e açúcares. Hoje, quando eu como alguma coisa doce, eu acho extremamente doce. Muito salgada, extremamente salgada. Então, muda um pouquinho, tá? Muda bastante, aliás. Mesmo os considerados mais saudáveis. Muda a nossa relação também com a comida, tá? A compulsão
Eu tinha, por exemplo, eu comia de tudo de manhã, né? Pão, manteiga, bolo, fruta, era aquela misturança danada. E depois no almoço eu comia arroz, feijão, polenta, salada, chupava mexerica, laranja depois, ou então uma sobremesa doce, comia carne, comia tudo. Quando era 3, 4 horas da tarde eu estava com fome de novo e aí ia beliscar alguma coisa. A gente não dá um tempo pro coitadinho do nosso estômago, sabe? Fazer o trabalho dele ali, tem toda a liberação, né, do suco gástrico, e ele faz todo o trabalho dele lá direitinho, e dali 1 hora depois que a gente comeu, a gente enfia mais coisa para dentro, aí ele vai começar tudo, ele para ali o processo que ele estava, e aí ele vai produzir mais suco gástrico para poder digerir aquilo que você acabou de comer, e dali meia hora você chupa uma bala, e dali, sabe? O nosso estômago, coitadinho, ele não para de trabalhar 1 minuto. E aí à noite você se entope com muita coisa, come muita coisa pesada, e aí você vai dormir e você não dorme, não descansa, você acorda mais cansado do que você foi dormir. Por quê? A hora que era pro teu organismo, tá, sabe, ele diminui automaticamente o metabolismo, né? Desacelera tudo mais. Os órgãos vitais ali, eles trabalham, não param, ninguém para, mas só que eles ali estão mais sossegadinho, precisam descansar também. E aí eles não descansam, porque eles têm que ficar mandando comando, e faz isso, e produz aquilo, e porque você não dá um tempo pro coitado, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso, a gente detona muito a nossa saúde, sabe? E Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que a gente leva anos detonando a nossa saúde, anos, às vezes décadas. E Deus, através de todos os testemunhos que eu tenho visto, Ele tem restaurado em meses, tá? Em meses. Então, olha só, eu ficava, quando tinha compulsão, né, por comida, eu ficava tremendo quando estava com fome, irritada. E hoje não, hoje mesmo quando eu tô com fome, né, hoje eu tomo meu café da manhã, e aí eu levo de 5 a 6 horas, dependendo, né, da hora que eu tomo café da manhã, para poder comer o meu almoço, e depois mais umas 5, 6 horas para poder comer minha janta, que geralmente é laranja, como eu falei para vocês, é um abacaxi, é um caldo leve, tá? Tem as exceções, né? Às vezes você chega mais tarde, você faz alguma coisa, mas sempre eu procuro estar me alimentando assim, tá? O mais leve possível, à noite, de preferência até umas 7, no máximo 8 horas da noite, porque daí se você come fruta, a digestão das frutas mais ou menos é em 1 hora que é feita. Então quando você vai dormir, se ainda tiver alguma coisinha ali para digerir, já vai estar quase finalizando. Então o seu estômago, o seu intestino, os seus órgãos vitais, eles vão repousar, eles vão descansar. Então, vamos parar de gastar, né? Parar de gastar a gente, né? Não é fácil, mas com Deus e só com Ele é perfeitamente possível, tá? Então, olha só, o início, né? Ali em agosto, e 30 dias depois eu tinha eliminado 7 quilos. E olha só como já deu uma diferença, né? Aqui no 3º e no 4º mês, tá? Aqui é depoimento, assim, a foto de outras pessoas, né? Que disponibilizam as suas imagens para poder dar testemunho. Olha só a diferença, né? Das pessoas. E qual é o método de Deus? O médico dos médicos, né? O Senhor dos senhores. O método de Deus é muito simples. E ele é tão simples que as pessoas falam assim, mas será? Mas só isso? Mas será que dá certo? Olha, tem dado certo, deu certo na minha vida, tem dado certo na vida de centenas de pessoas. Então, é o que eu costumo dizer, se deu certo para mim, com certeza vai dar certo para você também, tá? Então, os 8 remédios da natureza, quais são? Água, e aí a gente precisa fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo só falando sobre água, tá?
No meu canal já tem o Confiança em Deus. Eu comecei pela Confiança em Deus, que eu acho que é a base, é o principal de tudo, assim. Então já tem um vídeo no meu canal dos 8 remédios da natureza, o primeiro, que é a confiança em Deus. Depois é água, ar puro, repouso, equilíbrio, exercício físico, luz solar e nutrição, tá? Essa é a base da medicina de Deus. Como e por onde começar, né? Como eu falei para vocês já, oração, muita oração, confiança em Deus, mudanças paulatinas, tá? Não é porque foi assim comigo que vai ser com você. Preparação espiritual, psicológica, tá? Primeira dica: oração, comunhão com Deus, perseverança, persistência. Segunda dica: conhecimento, tá? Você investir em conhecimento, porque quanto mais consciência você tem, mais conhecimento você tem, mais fácil é a sua mudança, porque você vai fazer uma mudança racional e consciente. Preparação espiritual e psicológica. Vai se preparando, vai falando coisas para você, entendeu? Que vão te ajudar nessa preparação psicológica, especialmente. Conversa franca com a família, tá? Porque talvez quem vai mudar vai ser somente você na sua família, assim como foi na minha. Então, uma semana antes eu conversei com a minha família, eu pedi a colaboração deles, eu informei a eles o que ia acontecer, né? Porque é uma mudança, né? Quando você vai sentar à mesa para se alimentar, inclusive até a nossa oração muda, tá, gente? Até a nossa oração de gratidão a Deus muda. Então, você conversa com a sua família, se for só você mudar. Se for você, o seu esposo, seus filhos, ótimo, maravilhoso. Mas se eles não quiserem, automaticamente eles vão comer mais frutas, vão comer mais verduras, vão comer coisas mais saudáveis, tá? Programação, planejamento, né? Você requer aí uma programação, um planejamento para você começar ali a desintoxicação, a dieta crua, com as coisas ali que você precisa comprar e tudo mais. Comprometimento, né? Especialmente com Deus, com você mesma, com você mesmo e com o maior número de pessoas, tá? Logo que eu comecei, o que me ajudou muito é que eu comecei a falar com muitas pessoas. Então, quanto mais você se compromete com o maior número de pessoas, mais vai ficar difícil você voltar atrás, você, sabe? Então, isso é muito bom, tá? Assim fica mais difícil de desistir. Começa pela desintoxicação, tá? Com restrições, olha só, para grávidas, doentes renais. Pode fazer, mas é de um jeito diferente, tá? Depois da dieta crua, por um período que varia de caso para caso, então a consolidação da mudança de hábitos alimentares, ou seja, 70%, 80% cru, 50% e o restante de cozidos ou pré-cozidos e tudo mais. Então, olha só, muita gente pergunta assim, você só come cru? Cozido pode? Pode, cozido pode, e tem uma gama é uma variedade muito grande. Só de feijões, olha como o nosso Deus é maravilhoso, sabe? Se você não pode comer as castanhas, então consuma todos os tipos de feijão. Hoje, por exemplo, eu fiz feijão branco, que amanhã eu vou estar postando no meu canal aí, ou no meu status, a foto, né, do meu feijão branco. Aqui embaixo, olha só, é um macarrão integral, né, com molho de tomate natural. Uma sopa de legumes, tem sopa e caldo no meu canal, maravilhoso. Ali é um arroz integral com lentilha também, que eu já ensinei no meu canal, fica muito bom, muito bom. Doce pode? Pode, olha só, no meu canal eu ensino uma geleia de frutas com chia, um doce de banana que não vai 1 grama de açúcar, tá? Um doce de maracujá, que eu amo maracujá, um iogurte, por exemplo, de coco, que eu ensino no canal também, com geleia de frutas, tá? Então, olha só, esse docinho aqui eu fiz no aniversário do meu filho. A base deles, para vocês terem uma ideia, é de painço, tá? É de painço e fica uma delícia. Leite de alpiste, gente, é maravilhoso. Leite de alpiste com frutas, eu ensino no meu canal também, tá bom? Então, no mais, ânimo, perseverança, pensamentos positivos, que vai dar certo porque está de acordo com a vontade do Pai e que você já é um vencedor em Cristo Jesus. Sempre assim, tá? Sempre. Avante.
quando pedimos algo que é da vontade do Pai, só não vai dar certo no que depender de você, no que depender de mim. Porque quando nós pedimos coisas para Deus que são da vontade dele, portanto, para o nosso benefício, a resposta sempre vai ser sim, tá? Talvez espere um pouquinho, mas sempre no final vai ser sim, tá? Esforço humano aliado ao poder de Deus faz milagres e maravilhas. Estabeleça um motivo, tá? O meu motivo é que seja para a honra e glória de Deus, que o meu corpo seja realmente o templo do Espírito Santo. E claro, para eu ter saúde, para eu ter disposição, isso tudo vai vir como consequência, tá? O versículo que eu citei, né, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo, creio que sim. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite que você me fez, é um prazer estar aqui com todos. Vejo que a nossa sala está bem cheia, né, hoje à tarde. Gostaria também de te parabenizar pela ótima explanação que você fez, estava assistindo aqui bem atento e foi muito bom aí muito boas informações, seu testemunho, você pontuou em relação à dieta vegetariana estrita, muito bem, gostei. Creio que enriqueceu muito conhecimento e vai ajudar muitas pessoas a mudarem de vida. Eu, sinceramente, Adriana, fiquei impressionado com a sua mudança. Lembra que eu não tinha visto ainda o seu antes e depois. Vi hoje, na sua aula aí. Posso dizer que foi uma ótima aula. E foi uma mudança incrível. Parabéns, continue assim. Percebo que o que ocorreu na tua vida foi a mesma coisa que ocorreu quando uma pessoa ela recebe o evangelho, ela aprende, ela ouve falar de Jesus e ela quer espalhar o conhecimento para várias pessoas, quer levar a mensagem, não quer ficar para si e se apaixona pela mensagem. E foi isso que aconteceu com você. Então, pessoal, aproveitem tudo que a Adriana ensinou. Assinem embaixo, tá bom? Parabéns aí mais uma vez. Eu vou falar algumas coisas aqui, então, mais uma vez, me apresentar aqui para vocês. A Adriana já me apresentou, mas meu nome é Augusto Nascimento. Sou natural aqui do Maranhão, estado do Maranhão, genuinamente maranhense. E eu vou falar algumas considerações com vocês com relação ao que a Adriana apresentou. Muito bem, só para reforçar, por exemplo, muitas pessoas têm preconceito com a dieta vegetariana, especialmente a dieta vegetariana estrita. Você vai ouvir até alguns profissionais, inclusive nutricionistas, talvez sendo contra a dieta vegetariana. Não, mas se você adotar a dieta vegetariana, você vai ter vários tipos de deficiências de nutrientes, você vai ter deficiência da B12, você vai ter deficiência de ferro, cálcio. Mas eu gostaria de falar para vocês, pessoal, que isso não passa de mito. No decorrer da minha formação acadêmica, durante o curso de nutrição, eu fiz o meu TCC. TCC é trabalho de conclusão de curso. Nesse trabalho, a gente tem que montar um artigo científico e apresentar para uma banca de doutores da universidade, e esses doutores eles vão avaliar o trabalho e você vai ser aprovado ou não. Aí, dependendo do que acontecer, da sua aprovação ou não aprovação, você ganha o título de bacharel em nutrição. Meu trabalho eu fiz justamente, Adriana, sobre dieta vegetariana e os adventistas do sétimo dia. Foi um trabalho mesmo de campo. Eu estudei na cidade de Picos, Piauí, na Universidade Federal, e lá eu pesquisei os hábitos alimentares durante 6 meses dos vegetarianos adventistas lá da cidade. São adventistas no dia. Conclusão, no final do estudo, a conclusão que a gente teve é que a dieta vegetariana ela promoveu uma melhor saúde, emagrecimento, baixa dos níveis de colesterol, triglicerídeos que muitos tinham, corrigiram várias outras patologias adotando uma dieta vegetariana saudável. Então a gente, além disso, o que aconteceu com você? Além disso, pessoal, vários outros artigos que eu pesquisei para montar o meu trabalho também corroboraram com isso. Foi demonstrado isso. Então o que acontece? Quando você ouve um nutricionista sendo contra a dieta vegetariana, sabe o que é que quer dizer? Com todo respeito aos colegas da minha profissão, que são também gabaritados, é porque eles não se interessam por estudar sobre o assunto. Eles são um pouco ignorantes nessa área.
eles não se interessam em pesquisar e estudar de que a nutrição ela não é contra jamais a dieta vegetariana. Na verdade, a nutrição apoia veementemente, Adriana, a dieta vegetariana. A dieta vegetariana, para a Associação Dietética Americana, que é um órgão dos Estados Unidos do alto escalão da nutrição, essa Associação Dietética Americana, ela sustenta a seguinte posição: dietas vegetarianas bem planejadas são saudáveis, ajudam na prevenção e na redução do risco de vários tipos de doenças e podem ser seguidas em todos os ciclos da vida. Desde do bebezinho, começa ali seu ciclo vital, até o idoso pode adotar a dieta vegetariana, que ele vai ter inúmeros benefícios. Então, a dieta vegetariana é uma dieta saudável. Essa questão de dizer que ela pode levar a deficiências de nutrientes, isso pode acontecer se o indivíduo seguir uma dieta desequilibrada, assim como uma pessoa que come carne, que é onívoro, e segue também uma dieta completamente desequilibrada. A gente sabe que a dieta vegetariana é muito mais saudável do que a dieta onívora. Se você seguir de uma maneira desequilibrada, você pode ter sim deficiência de nutrientes. Mas quando você segue tudo que a Adriana até ensinou aí, né, muitas coisas, dificilmente, para não dizer impossível, você não vai ter deficiência de nutrientes. Você pode sim ter uma alimentação saudável. Outro ponto que eu gostaria de comentar, Adriana, é com relação ao que você falou, por exemplo, você explanou sobre a dieta crua, o uso terapêutico da dieta crua para melhora da saúde em relação à perca de peso e todos os outros efeitos na saúde que você teve. A dieta crua, pessoal, é muito importante e ela pode sim ser utilizada e eu concordo plenamente. Porém, muitas pessoas dizem o seguinte: Augusto, eu fiz uma desintoxicação, fiz a dieta crua, perdi peso, mas depois eu ganhei um pouco mais do que eu tinha antes. Eu estava com obesidade, fiz a dieta crua, perdi peso muito rápido e depois, logo depois que eu saí da dieta crua, ganhei tudo e mais um pouco. O velho efeito sanfona. Mas sabe por que isso acontece, pessoal? Porque quando você faz a dieta crua, se você não fizer uma reeducação alimentar como a Adriana ensinou, se você não mudar os seus hábitos e você agora seguir novos hábitos de vida, por exemplo, você come errado, você se alimenta muito mal, você tem uma alimentação rica em carne, em gordura, açúcar, aí você fala o seguinte: olha, eu quero fazer a dieta crua que a Adriana está ensinando, porque eu vou emagrecer, eu vou me desintoxicar. Mas se você seguir por aquele período e depois você voltar a comer tudo de errado que você comia antes, o efeito é muito pior para o seu organismo, o efeito rebote. Porque você vai ganhar tudo e mais um pouco que você tinha. Além das doenças que vão voltar novamente. Por quê, pessoal? O que determina a nossa saúde de maneira majoritária são os nossos hábitos. Por isso que a dieta crua, ela é muito importante, ela pode ser utilizada, mas ela deve depois que você terminar a dieta crua, você tem que seguir um plano alimentar saudável, fazer uma reeducação alimentar, mudar os seus hábitos, assim como a Adriana mencionou. Então a gente tem que entender isso. Dieta crua, ela é um método terapêutico maravilhoso, mas ela deve vir acompanhada de uma reeducação alimentar. Tá bom? Outra coisa também, outro ponto. Eu vou só dar uma pincelada em tudo, Adriana. Como na reeducação alimentar a gente tem que consumir pelo menos meio a meio alimentos crus versus alimentos cozidos, a gente não pode esquecer, pessoal. Talvez eu vou até convidar a Adriana, eu não falei isso para ela, é inédito para ela, mas eu vou convidar a Adriana para a gente fazer uma outra live com vocês sobre a importância da higienização e a conservação correta dos alimentos. Porque a gente sabe que os alimentos como a gente consome muito alimento cru, esses alimentos eles vêm com micro-organismos, bactérias, vírus, fungos. Muitas pessoas tocam lá na feira deles e muitas pessoas pegam os alimentos, levam para casa, aí colocam debaixo da torneira, liga a torneira por 10 segundos, pronto, tá lavado. Aí o que é que você está fazendo? Você está ingerindo um alimento que ele é saudável, porque ele é in natura, ele é cru, mas ele é rico em bactérias, vírus que podem te causar doenças, e até doenças graves. Então, a gente depois, Adriana, eu quero convocar você para a gente fazer uma outra live falando da importância e como higienizar corretamente os alimentos crus, tanto em relação à higienização como à conservação dos alimentos cozidos na geladeira. Por aqui eu me despeço de vocês então já, né? Agradecer a Deus primeiramente, a presença de cada um de vocês, ao Paulo Ribeiro, ao Dr. Augusto também, Nascimento, né? E não esqueçam de participar
de fazer os comentários aí para poder participar do sorteio, para aqueles que participaram da live no Zoom, ok? Um abraço, então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.